Dia 2 de abril é o dia da conscientização do autismo, por isso estou aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre esse assunto, então venha comigo. O autismo, ele acontece por um conjunto de fatores neurológicos desde a formação do feto. O cérebro do autista é como se não houvesse conexões entre os neurônios. Eles estão ali presentes, porém não há essa conexão, essa comunicação entre um neurônio e o outro. No popular, não existe aquela questão dos carteiros quando saem para entregar as cartas. Então, é como se a informação saísse, mas ela não chegasse ao local adequado. Por isso, a manifestação do autismo é tão diversificada. Não existe um autista igual ao outro. Todos são diferentes. O que você, pai, mãe, cuidadores, famílias e todos os indivíduos envolvidos com essa criança precisa observar. Você precisa observar se esses déficits são contínuos. Você vai observar se essa criança apresenta dificuldade na interação social com os membros da família e também com outras crianças. Vai observar se essa criança apresenta dificuldade verbal, se ela não consegue se comunicar de forma verbal e de forma não verbal também. Se ela consegue apontar o que quer. Então, tudo isso são pontos que precisam ser observados com bastante critério. Você vai observar se essa criança consegue olhar no olho, se ela atende quando você chama pelo nome. Outros critérios que precisam ser analisados são os comportamentais e os de interesse. Então, você vai observar se sua criança apresenta comportamento estereotipado, se ela se balança na cadeira, se ela bate objetos, se ela brinca de forma funcional. O que é brincar de forma funcional? Por exemplo, um carrinho. O que a criança vai fazer ao encontrar um carrinho? Vai brincar de empurrar o carrinho, fazendo barulho do carrinho, zuzu do carrinho, como é a forma correta que o carro faz. O autista, ele pode brincar de uma forma totalmente diferente, disfuncional. Ele vai brincar de empilhar o carrinho, de enfileirar o carrinho, de rodar a rodinha do carrinho. Então é uma brincadeira totalmente diferente da brincadeira com a qual o brinquedo foi proposto. Outra coisa que os autistas apresentam é interesses por determinado assunto, o hiperfoco. Há crianças que adoram falar sobre dinossauros, têm muito interesse por dinossauros. Tudo que eles fazem é com o tema dinossauro, querem escrever sobre dinossauro, falar sobre dinossauro, desenhar dinossauros. Assim como tem alguns que têm o hiperfoco por carrinhos, outros por letras e enfim, você vai observar se ele tem um hiperfoco por alguma coisa específica. E como vocês, pais e membros da família, podem ajudar e estimular essa criança autista? O primeiro passo é compreender que essa criança tem limitações e que não é proposital. Você precisa desenvolver também as habilidades de vida diária, do cotidiano. E como você pode fazer isso? Você deve estar se perguntando, eu preciso comprar jogos muito caros? Não, você pode estimular com as coisas que você tem na sua casa. Você pode estimular seu filho ao escovar os dentes, ao arrumar a cama, ao pôr a mesa do café da manhã, ao recolher os talheres, ao pendurar sua roupa, porque para o autista, quando você estimula essa atividade de vida diária, ele vai se tornar mais independente. Por isso, a escola já compreende, já entende que um aluno autista é um aluno como outro qualquer, com seus direitos e deveres. A escola compreende que
todos os envolvidos precisam ter um olhar diferenciado para essa criança. Desde o agente de portaria, a merendeira, os professores e todos os profissionais desta escola, desse ambiente escolar, precisam trabalhar com esse olhar diferenciado. Os alunos autistas, o que eles precisam? Eles precisam de atividades que estimulem principalmente as áreas sensoriais. Então, usamos muitos jogos educativos e sempre associando com a realidade, com o cotidiano daquela criança. Pois, quando trabalhamos com a realidade da criança, com o cotidiano, a aprendizagem será mais efetiva. Eu preciso compreender como aquela criança vive e assim inserir a aprendizagem neste contexto. Trabalhamos sempre em equipe. Eu, como psicopedagoga, sempre em contato com os professores da sala regular para que possamos fazer um trabalho melhor com essas crianças autistas. Então, eu sempre indico para os professores que coloquem essa criança próxima, que o professor auxiliar esteja sempre próximo dessa criança para que consiga auxiliar nas atividades escolares e nas atividades do cotidiano. Pois sabemos que o autista tem um desenvolvimento um pouco reduzido, mas não quer dizer que ele não desenvolva essas habilidades. Ele só precisa ser estimulado. Do seu futuro, não desista.